Bom dia, primeiro ano B, como vocês estão? Na aula de hoje nós iremos fazer a correção dos exercícios da página 126 e 127, certo? Então peguem as apostilas e vamos fazer aí. Primeiro é simples, né? Que pergunta, obtenha o valor de cada uma das raízes a seguir. Raiz quadrada de 49, quanto que é? E aí, meus amores? Vamos lá, primeiro B. Qual que é a raiz quadrada de 49? 7. Isso, 7. Porque se a gente faz 7 ao quadrado, dá 49. Qual é a raiz cúbica? Cadê minha fita crepe? Sumiu. Legal. Vou ter minha caneta. Ju, cadê a fita crepe da mamãe? Qual que é a raiz cúbica de 125? 5. 5. Gente, onde que foi para? 5. Porque se a gente faz 5 ao cubo, 125. Gente. Vinícius, você consegue pausar um pouquinho? Então, raiz quarta, né, de índice 4. Oxi. De 16, 2. Porque se a gente faz 2 elevado a 4, dá 16. Agora, como é uma divisão, a gente separa raiz quadrada de 9 sobre raiz quadrada de 4, que vai ficar 3 meios. Certo? Ele deu uma dobradinha aqui e fica uma chatiça. Então, vamos lá. Simplificando as expressões. 5 raiz de 8. Cinco raiz de 8 mais 2 raiz de 18 menos 50. Então, a gente vai precisar fazer o seguinte. Vai precisar decompor o 8, o 18 e o 50. Então, eu vou decompor ele aqui do ladinho. Então, o 8, vocês têm a obrigação já de saber que é 2 ao cubo. Não precisa nem decompor. 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. 18, aí... 9 vezes 2 é 3 ao quadrado dividido vezes 2. Então, 18 divide por 2 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Como é raiz quadrada, o 3 sai uma única vez
e o 2 fica. Então, fica 3 raiz de 2. Opa. O 50 divide por 2, 25, por 5, 5, por 5, 1. Então, o 5 sai uma única vez, então fica 5 raiz de 2. O 8 aqui, ó, se é 2 ao cubo, é 2 ao quadrado vezes 2. Então, a gente pode separar aqui as raízes e que vai eliminar. Então, fica o 8, fica 2 raiz de 2. Estão acompanhando? Posso continuar? Então, vamos lá, primeiro B. Então, vai ficar 5 raiz de 8 é 5 vezes 2. 5 vezes 2 raiz de 2. Mais 2 vezes raiz de 18, que é 3 raiz de 2. Menos 50, que vai ser 5 raiz de 2. Então, aqui. 5 vezes 2. Você não está indo. 5 vezes 2 vai dar 10 raiz de 2. 2 vezes 3, 6 raiz de 2. E menos 5 raiz de 2. O raiz de 2 aqui, ó, é o comum, ou seja, como se ele fosse o x, que seria como 10 vezes x mais 6 vezes x menos 5 vezes x. Como são todos a mesma incógnita, no caso aí é o mesmo raiz de 2, então eu posso fazer a operação com todos que têm raiz de 2. Então, 10 raiz de 2 mais 6 raiz de 2 vai dar 16 raiz de 2. Dezesseis raiz de 2 menos 5 raiz de 2, 11 raiz de 2, alternativa D. Certo? Posso continuar? Espera um pouquinho. E aí? E aí? Número B. O que eu posso fazer? Espera, pausa para mim, Vinícius. Deixa eu falar com vocês rapidinho. A prova mensal eu marquei para quinta-feira, tá? Só que eu vou disponibilizar hoje, tá? O dia oficial para vocês realizarem a prova é quinta. Quem conseguir realizar antes, melhor ainda. Esse bimestre, alguns alunos estão com problema aí no plural,
que não conseguiram resolver, então eu vou fazer diferente, tá? Não vai ser no plural, maestro. Vai ser um link que eu vou mandar para vocês, que vai para o Google Formulário, né? Formulário do Google aí. E a alternativa vai ter a questão, vai marcar a alternativa, vão colocar o e-mail de vocês, né? Quando vocês entrarem, vão pedir para colocar o e-mail. Aí vocês colocam um e-mail, qualquer e-mail de vocês, e respondem lá, mandou, eu vou dando a nota, tá? Então, quem puder antecipar ele aí, a Pro agradece, certo? Então, vamos lá. Calcule o valor de raiz de 3 menos 1 vezes raiz de 3 mais 1. Produto da soma pela diferença, tá? A única coisa aqui que primeiro está a diferença e depois está a soma. A multiplicação, a ordem dos fatores, não altera o resultado, né? Não altera o produto. Então, vamos lá. Então, a gente sabe que produto da soma pela diferença, primeiro ao quadrado, menos segundo ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado, 3. 1 ao quadrado, 1. 3 menos 1, 2. Certo? Continua, espera um pouquinho. O que é Mac? Ah, Mac é tranquilo? Eu vou aprendendo aí com vocês. Então, vamos lá. Represente o número 1, raiz de 3 menos 1, na forma A, raiz de 3 mais B, sendo que A e B são números racionais. Então, aqui... É aquilo que eu ensinei ontem, né? A racionalização que a gente vai multiplicar, só que pelo produto da soma pela diferença. Então, aqui, como está menos, a gente vai multiplicar por mais. Então, vai ficar assim, ó. 1 sobre raiz de 3 menos 1. Aqui nós vamos colocar raiz de 3 mais 1 sobre raiz de 3 mais 1. Então, sempre que tiver dois números aqui, um somando, o outro vai ser subtraindo. Se outro é subtraindo, o outro vai ser somando, porque daí a gente tem o produto da soma pela diferença que a gente elimina a raiz aqui de baixo. Então, 1 vezes raiz de 3 mais 1, raiz de 3 mais 1. Sobre produto da soma pela diferença, a gente acabou de ver aqui, ó, que raiz de 3 menos 1 vezes raiz de 3 mais 1 dá 2. Preciso fazer tudo de novo? Não, já coloca aqui que é 2, porque eu já tenho isso lá anteriormente. Certo? O que a gente pode separar aqui, como ele deixou aqui o A com raiz de 3 mais B, a gente só separa. Raiz de 3 sobre 2 mais meio. Certo? Correto? Ah, nunca mais falei espanhol,
Ó, vai ver, não tô praticando espanhol. Espanhol. Com ustedes. Buenos días, mi querido estudiantes. Está tudo bem contigo? Ai, vocês, eu não lembro. Com você? Vamos lá. Vamos racionalizar, né? Que é eliminar a raiz. Então, vamos fazer aqui. Aqui, como está a raiz de 3, o que a gente vai fazer? Vai ficar 1 vezes raiz de 3 sobre raiz de 3. 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, 3. Então, aqui, ó, a gente pode ver que é 5 ao cubo. Se eu multiplicar aqui, ó, vamos pensar, ó, fazer até aqui em cima. Se eu faço raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 5, vai dar raiz cúbica de 25, tá? Então, vou fazer aqui, ó. Vai ficar raiz cúbica de 5 sobre raiz cúbica de 5, só que a gente vai ter aqui em cima 1 vezes raiz cúbica de 5, raiz cúbica de 5. Raiz cúbica de 5. Nossa, por que eu coloquei 6 aqui embaixo? Aqui é 5. Aqui vai ficar raiz cúbica de 25. E raiz cúbica de 25 a gente não tem. O que eu vou fazer? Vou multiplicar novamente por raiz cúbica de 25, de 5, desculpa, sobre raiz cúbica de 5. Aí nós vamos ter aqui raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 5, raiz cúbica de 25. Raiz cúbica de 25 vezes 5 vai dar raiz cúbica de 125. E agora sim, raiz cúbica de 125 existe, que é o 5. Então, a gente vai ficar aqui com raiz cúbica de 25 sobre 5. Deu para entender nesse caso aqui? Posso continuar? Espera um pouquinho. Tá. Assim.
Posso continuar? Então, vamos lá. Aqui, ó, aquele caso, né? Raiz de 2 mais 1. Vou colocar a raiz de 2 e vou colocar 1, só que em vez de colocar mais, a gente coloca o menos. Então, a gente vai fazer vezes raiz de 2 menos 1 sobre raiz de 2 menos 1. 1 vezes raiz de 2 menos 1, raiz de 2 menos 1. Sobre produto da soma pela diferença. O primeiro é o quadrado, aqui já poderia colocar até direto, tá? Vamos fazer os passos. Primeiro ao quadrado, menos o segundo ao quadrado. Então, vai ficar raiz de 2 menos 1 sobre raiz de 2 ao quadrado, 2. 1 ao quadrado, 1. 2 menos 1, 1. 1 no denominador. A gente não precisa colocar. Então, fica raiz de 2 menos 1. Agora, aqui, nesse caso, raiz de 5 menos 1. Então, a gente vai colocar a raiz de 5, vai colocar 1, só que ao invés de menos, a gente coloca o mais. Então, vamos lá. Vezes raiz de 5 mais 1 sobre raiz de 5 mais 1, tá? Dica, aqui em cima, como não é 1, deixem o 2 em evidência, não faz a distributiva, não. Vai ficar 2 vezes raiz de 5 mais 1. Sobre raiz de 5 ao quadrado, que dá 5, menos 1 ao quadrado, que dá 1. Então, a gente vai ficar com 2 raiz de 5. 2 vezes raiz de 5 mais 1, não distribuo, só lá no final, se houver necessidade. Raiz de 5 ao quadrado, 5. Raiz de 1 ao quadrado, 1. 5 menos 1, 4. Então, aqui está o porquê é importante não fazer a distributiva, porque vai dar para simplificar. Quando tem multiplicação, a gente consegue simplificar. 5 menos 1, 4. O 2 e o 4 dá para dividir por 2. Então, a gente vai ficar com 2 dividido por 2, 1. Então, vai ficar raiz de 5 mais 1 sobre 2. Certo? Vou fazer a chamada. Nossa, tem 12 pessoas, gente, que triste. Então, vamos lá. Ana Luísa. Aqui. Camila. Camila Vitória, no chat. Cauã. Presente. Giovanni. Gustavo Amorim. Gustavo Amorim. Gustavo de Pierre. Heloísa. Henrique. João Pedro. No chat. João Vitor.
no chat. Júlia. Camila Beatriz. Laura. Melissa. Miguel. Miguel. Nicolas Barreira. Nicolas Domingos. Pedro. Presente. Rafaela. Rafaela. Raíssa. No chat. Tainá. Vinícius, já meu co-host aí. Vitória. Rafael. Maria Clara. Cleo. Gustavo dos Santos. Gente, não adianta só entrar e não responder a chamada. Fica tudo anotado aqui. Eu anoto. Quem não respondeu, pode ficar com falta. Mesmo que fez o login. Então, muito cuidado aí. Avisem os colegas para prestar atenção. Não adianta só ligar a câmera. Né? E a chamada é o menos pior. O pior é não conseguir entender o conteúdo. Depois não pode falar que foi a culpa da escola, culpa da pandemia, culpa dos outros, né? Então, vocês são privilegiados de estar conseguindo fazer aulas assim todos os dias. Puxar a orelha de vocês. Vamos lá. 5. A Grécia Antiga foi o berço de muitas das grandes ideias matemáticas. Então, se vocês não gostam de matemática, culpem lá os gregos, mas não reclamem, mas não pode reclamar do celular, do carro, dos condomínios, das casas, tudo envolve matemática, não diretamente, mas indiretamente envolve. Grandes ideias matemáticas que usamos até hoje. Uma delas é a razão áurea, que pode ser definida do seguinte modo: a parte está para o todo, assim como o seu complemento está para si mesmo. A partir dessa frase, tomando-se o todo como unidade, ou seja, 1, e denotando por x a parte, é possível escrever a proporção. X está para 1, assim como 1 menos x está para x. Mostre que o número raiz de 5 menos 1 sobre 2 satisfaz a proporção, ou seja, que esse número é uma razão áurea, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui 1 menos x sobre x está para 1 menos raiz de 5 menos 1 sobre 2, que a gente pegou o 1 menos... Opa, tem que arrumar aqui, que o 1 aqui sai. Só arrumar aqui. E o x vai ser raiz de 5 menos 1 sobre 2. Raiz de 5 menos 1
sobre 2, tá? Aqui, ó, a gente pode até fazer o MMC de 1 e 2, 2. Fazer até aqui no cantinho. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 1, 2. Menos 2 dividido por 2, 1. 1 vezes menos raiz de 5, menos raiz de 5. Aqui, ó, é menos 1. Só para a gente deixar claro aqui que não é vezes, aqui é menos 1, tá? Por causa daqui, menos com menos fica mais. E 2 dividido por 2, 1 vezes 1, 1. Tá? Então, aqui fica dessa maneira, tá? Então, a gente vai ter isso daqui, ó. 2 menos raiz de 5 mais 1 sobre 2. Essa é a primeira fração. A segunda fração a gente inverte, porque tem a divisão. Então, vai ficar vezes 2 raiz de 5 menos 1. Então, a gente já pode aplicar a técnica do cancelamento aqui. Aqui está multiplicando. E o 2 está em cima e o 2 está embaixo, a gente já elimina ele. Então, a gente vai ficar, vou continuar aqui embaixo. Aqui, ó, para não juntar com aquele ali. 2 mais 1, 3. Então, a gente vai ter 3 menos raiz de 5 sobre raiz de 5 menos 1. O que a gente vai fazer? Multiplicar por raiz de 5 mais 1, porque ali embaixo está menos, então aqui vai ficar mais. Raiz de 5 mais 1. Então, a gente vai ter... Esse aqui não tem muito espaço não, viu? Meu Deus. Então, a gente vai ter... Só fazer um negócio aqui. Deixa eu ver se vai dar certo. Vou colocar ele aqui para cima. Então, continuando aqui, nós vamos ter... Aqui a gente vai ter que resolver isso aqui também. 3 menos raiz de 5 vezes raiz de 5 mais 1. Tá? Então, vou resolver aqui. Então, vai ficar 3 menos raiz de 5 vezes raiz de 5 mais 1. Então, a gente vai fazer 3 vezes raiz de 5, 3 raiz de 5. Gustavo SG é o Gustavo dos Santos, né? Ah, tá. Então, vamos lá. Raiz de 3 vezes raiz de 5, 3 raiz de 5. 3 vezes 1, 3. Menos raiz de 5 vezes mais raiz de 5, menos 5. E menos com mais, menos. Raiz de 5 vezes 1, raiz de 5. Então, aqui, ó, vai ficar 3 menos 5 menos 2
Isso, menos 2. É 3 raiz de 5 menos raiz de 5, mais 2 raiz de 5. Sobre 5, raiz de 5 ao quadrado, 5, menos 1 ao quadrado, 1. Então, eu vou continuar aqui, ó. Aqui eu vou deixar o 2 em evidência. Então, vai ficar o 2 aqui para o lado de fora, vezes menos 1 mais raiz de 5. Sobre 5 menos 1, 4. Já vou colocar 2 vezes 2. Por quê? Para eliminar esse 2 com esse 2. Então, vai ficar raiz de 5 menos 1 sobre 2. E ficou igual esse valor. Então, ele é a razão áurea. Sim, é uma razão áurea. Vou liberar vocês agora, que já vai começar a próxima aula. E amanhã... Ó, muitos matemáticos chamam de razão áurea o inverso. Né? Obtenha esse outro número, que é o inverso de raiz de 5 menos 1 sobre 2. Tá? Mas eu vou deixar vocês aqui, amanhã eu faço esse com vocês. Certo? Muito obrigado pela aula de hoje. Fiquem com Deus e até nossa próxima aula. Eu que agradeço, Rafaela.